Olá, crianças, boa noite! Como vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. Hoje é domingo, dia do Senhor, e estamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Para começar, vamos orar? Nessa oração inicial, quem irá fazer é Társila. Vamos juntar as mãozinhas e fechar os olhinhos. Papai do céu, muito obrigado pelo mais um dia. Abençoa o papai, a mamãe, Os meus coleguinhas, as professoras e o pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora aprender o versículo de hoje? Vamos lá, vamos escutar o que a Bíblia tem para ensinar. Vamos lá, preste atenção, para nunca mais sair do coração. Biblia é o livro do meu Deus, eu guardo no meu coração. Biblia, Bíblia. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens santos de Deus. A Bíblia é a verdade completa, suficiente, perfeita autoridade, tão bela fala com a gente, pra eu entender a vontade de Deus, pra eu aprender a amar o meu Deus. Vamos lá? Vamos abrir a nossa Bíblia no Novo Testamento, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Vocês se lembram que versículo é esse? Foi o versículo tema da nossa EBF. Quem lembra? Vamos ler? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos repetir mais uma vez? Quem tem a sua Bíblia, abre no livro de Gálatas. E quem não sabe ler ainda, pede ajuda ao papai e à mamãe, tá certo? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos cantar a música que a gente aprendeu na nossa EBF? O fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor. Muito bem. Vamos aprender uma música nova. Eu vou colocar aqui e vocês ouçam ela, tá?
pouco mais sobre a palavra de Deus com tia Gabi? Boa noite, crianças! Graça e paz! Tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos fechar os nossos olhos? Sei que posso falar com Deus, sei que posso falar com Deus, sei que Ele vai me ouvir e vai me responder. Oro a Deus com gratidão, oro também com louvor, oro a Ele sempre com fé, em nome de Jesus. Vamos lá, fechar os nossos olhinhos e vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos pela nossa semana, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e porque neste momento nós podemos aprender de ti, nós podemos te louvar, nós podemos te adorar. Cuida, Senhor, de todas as crianças e suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos continuar estudando a nossa biblioteca. Nós iremos continuar estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas antes, tia quer conversar um pouquinho com vocês. Tá demorando muito, não é? Para essa pandemia passar. Já faz muito tempo que a gente está em casa, sem poder ir para a escola, sem poder ir para a igreja, e a gente vai ficando com muita saudade. A gente também está com saudade de vocês. E a gente tem preparado essas aulas com uma forma de diminuir um pouquinho a saudade. E quando o coraçãozinho de vocês estiver bem apertado, você pode falar com Deus. Você pode dizer a Papai do Céu o que você está sentindo. Você pode chorar, se tiver com vontade. Pode chamar a mamãe, o papai para dar um abraço. E também você pode pedir para a mamãe ou para o papai dar uma ligada para a tia da igreja, dar uma ligada, pode ligar para o pastor também, pode ligar para um coleguinha, fazer chamada de vídeo, para a gente conversar um pouquinho e matar um pouquinho a nossa saudade. Nós esperamos que tudo passe logo. Não podemos esquecer que Deus está no controle de toda situação. E mesmo aí em casa, mesmo com saudade, mesmo às vezes triste, Deus está cuidando de você. Porque Deus cuida de nós e Deus escuta a nossa oração. Podemos ficar felizes porque não adoecemos. Podemos ficar felizes porque a nossa família está protegida. Você já agradeceu a Deus hoje pelas bênçãos? Vamos agradecer a Deus pelo que a gente tem e vamos orar para tudo isso passar. A gente está aqui juntinho, mesmo você na sua casa e eu na minha casa, mas Deus está com a gente. Um beijo. E vamos lá, continuar os nossos estudos na biblioteca. Estamos estudando as cartas de Paulo. Cartas de Paulo. Tia ensinou a vocês que cartas também são chamadas de epístolas. Então, as cartas de Paulo também são chamadas de epístolas pastorais. Porque o pastor Paulo, cuidando das suas ovelhas, enviando mensagens para as ovelhas de Deus. E aí, nós vimos Romanos, que foi uma carta escrita para os irmãos que moravam na cidade de Roma. Nós vimos Coríntios, que foram duas cartas, 1º e 2º Coríntios,
que foram escritas para os irmãos que moravam na cidade de Corinto. E hoje nós vamos ver a carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta foi escrita para os irmãos que moravam num lugar chamado Galácia. Romanos para os que moravam em Roma, Coríntios para os que moravam em Corinto e Gálatas para os irmãos da Galácia. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo ou na epístola de Gálatas. Vamos lá? Vocês encontraram? Está lá no Novo Testamento. Depois da carta de Coríntios, nós temos Gálatas. E aí, ele começa do mesmo jeitinho das outras cartas que ele escreveu. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então, quem escreveu foi Paulo. Para quem? Para os irmãos das igrejas da Galácia. E aí vocês podem folhear essa carta e ver quantos capítulos tem. Lembrando que o capítulo é um número grandão. Ó. Nós temos 6 capítulos na carta de Paulo aos Gálatas. E cada capítulo vai ter aqueles números pequenininhos que a gente chama de versículos. Muito bem. E aí, por que foi que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Sabe o que estava acontecendo? Lá na igreja da Galácia, os irmãos estavam tendo dúvidas sobre a salvação. O apóstolo Paulo tinha ensinado que nós somos salvos através de Jesus Cristo. E como é que Jesus nos salva? Nós aprendemos que nós somos pecadores. Eu sou pecadora, você é pecador, nós nascemos já com pecado. E aí Deus vem ao nosso encontro. Deus enviou Jesus. Vocês lembram? Jesus é Deus que tomou a forma humana. Ele nasceu da barriga de Maria e aí Jesus cresceu. Jesus ensinou ao mundo, ensinou aos discípulos o caminho de Deus. Jesus curou muitas pessoas, fez muitos milagres, mas no dia certo, o que aconteceu com Jesus? Ele se entregou na cruz. Ele derramou seu sangue puro. Jesus nunca pecou. Jesus nunca cometeu nenhum errinho. E aí, só o sangue puro, só o sangue inocente é capaz de perdoar o nosso pecado. Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Eu e você é que deveríamos estar naquela cruz. Mas Jesus tomou o nosso lugar. E aquele sangue derramado nos limpa de todo o pecado. Quando a gente confessa, quando a gente pede perdão pelo nosso pecado, o sangue de Jesus nos limpa, nos lava e nos aproxima de Deus. Porque o pecado, a desobediência, a transgressão nos afasta de Deus, nos deixa longe de Deus. E aí Jesus vem com o seu perdão e nos traz de volta para Deus. Jesus nos aproxima de Deus por meio da cruz. E Jesus não ficou morto não naquela cruz. No terceiro dia, ele ressuscitou, ele está vivo e ele nos dá vida. Então Jesus é o único capaz de nos salvar. Ele é santo, ele é puro, ele é inocente e o seu sangue inocente nos purifica de todo o pecado. Deus vem ao nosso encontro
nos resgata, nos atrai através de Jesus. E Jesus, naquela cruz, tomando o nosso lugar, nos declara justos. Então, Paulo ensinou àqueles irmãos que eles sozinhos não podiam ser salvos. Eles não poderiam fazer coisa alguma para se aproximar de Deus, mas por meio de Jesus, por meio pela fé no Filho de Deus, nós somos salvos. E aí, lá na igreja da Galácia, estavam indo algumas pessoas ensinar coisas diferentes. Estavam dizendo que as pessoas precisavam se esforçar, precisavam praticar alguns rituais para serem salvos. E aí o apóstolo Paulo escreveu essa carta dizendo: nananina, não. A salvação é por meio de Jesus. É Jesus que nos salva. Nós sozinhos somos distantes de Deus, somos afastados. Mas Jesus, com seu amor, com seu perdão, nos traz de volta para Deus. Também o apóstolo Paulo ensinou àqueles irmãos que Deus nos enviou o Espírito Santo. Quando a gente é salvo, o Espírito Santo vem morar dentro da gente e mostra a gente o que é certo e o que é errado. Nos ajuda a nos aproximar de Deus. E vocês estudaram na EBF sobre o fruto do Espírito, que é o quê? O que o Espírito Santo faz dentro da gente. Quando a gente está andando juntinho de Deus, o Espírito Santo vai nos dando amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo morando dentro da gente vai nos tornando cada vez mais próximos de Deus e vai nos ajudando a andar no caminho de Deus, como uma árvore boa dá fruto bom. Então nós, como árvores de Deus, podemos praticar coisas boas, não porque a gente seja bom, mas porque Deus nos amou. Jesus nos salvou e o Espírito Santo nos ajuda todo dia a falar a verdade, nos ajuda a ter calma, a esperar, nos ajuda a ter alegria, mesmo quando as situações ao nosso redor não estão boas. É Deus agindo em nós. E nós estudamos que Deus é Pai, o Criador de todas as coisas, que Deus é Filho, Jesus, o nosso Salvador, e que Deus é Espírito, o Espírito Santo que mora dentro da gente, que diz que nós somos filhos de Deus. Deus se manifesta em 3 pessoas. E aí, o apóstolo Paulo conversou com aqueles irmãos que eles deveriam se apoiar em Jesus Cristo para serem salvos e que deveriam viver no Espírito, viver praticando a vontade de Deus, viver no caminho de Deus. E aí, nós desafiamos vocês a lerem a carta de Gálatas. Peçam à mamãe, ao papai ou a quem está com vocês para durante essa semana dar uma lidinha nesse texto que fala sobre salvação, que fala sobre o Espírito Santo, e aí que vocês, no dia a dia de vocês, orem pedindo ajuda a Deus para que neste momento que a gente está vivendo, vocês consigam andar no Espírito, vocês consigam ter alegria em Deus, vocês consigam esperar, a pandemia vai passar, vocês consigam amar e viver tudo aquilo que está aqui escrito na palavra de Deus. Nós desejamos uma boa semana, que o Senhor abençoe vocês. Tchau, tchau.